Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Amém? João, capítulo 14, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos nessa noite por todos os milagres que o Senhor operou neste lugar nessa noite, porque nós cremos que o Senhor operou milagres aqui em nosso meio. Nós sabemos que haverão testemunhos, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que não falha, o Senhor é um Deus que tem o mesmo poder, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ó Deus, mas nessa noite nós queremos receber um pouco mais do Senhor, e que através da Tua palavra que nós lemos aqui, Pai, que continue acontecendo milagre nos corações, nas vidas, Pai, que pessoas sejam tocadas, sejam saradas, sejam libertas pelo poder da Tua palavra. Assim te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Eu dei um tema para essa palavra e o tema é Espírito Santo, nosso ajudador. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, você pode ter certeza disso, Ele é o nosso ajudador. E esse texto aqui é Jesus dizendo, falando com os discípulos dias antes da crucificação. Os discípulos se encontravam aqui nesse momento, eles se encontravam profundamente tristes porque Jesus havia dito que ele ia voltar para o Pai. E então Jesus diz a eles aqui que se ele não fosse, o Consolador não viria. Isso é interessante, porque nós ficamos a pensar, por que a promessa do Espírito Santo era tão importante para os discípulos? Por que essa promessa que Jesus fez a eles, que enviaria um Consolador, era tão importante para aqueles homens? É porque sem o Espírito Santo, aqueles homens jamais conseguiriam obedecer os mandamentos de Deus, e muito menos executar a obra que Jesus havia iniciado, que era e que seria a implantação do reino de Deus. E o mesmo também acontece comigo e com você, nós que somos discípulos de Jesus. Sem o Espírito Santo, você pode ter certeza, nós não conseguiremos viver em santidade, em obediência, em submissão a Deus e a sua palavra. Sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar algum, nós não vamos conseguir nada nesta vida. Não existe um mandamento sequer da palavra de Deus que nós consigamos obedecer sem a presença e sem a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, nós precisamos entender, ele é a nossa bússola, ele é o nosso mapa, ele é o nosso norte, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso protetor, é aquele que nos acalma dos temores e nos enche de esperança quando nós não temos mais para onde ir, quando nós não vemos saída, quando nós perdemos o sono. Nós sabemos que nós temos um amigo, um consolador, um ajudador chamado Espírito Santo, o qual nós podemos correr e nos jogar no seu colo e encontrar consolo, encontrar alívio, encontrar ânimo, encontrar força. É Ele que renova a nossa fé quando
não conseguimos mais caminhar como nós oramos nessa noite aqui, por tantas situações pelas quais nós estamos passando, e vem um desânimo no nosso coração, e a nossa fé fica desse tamanhozinho, e nós sabemos, nós temos o Espírito Santo. Jesus, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, mas ele não nos deixou órfãos, como diz o texto, ele deixou conosco o seu Espírito, o Espírito Santo, e é nele que você pode se apoiar, é nele que você pode buscar ajuda, é nele que você pode encontrar saída. Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos chegar ao lugar nenhum. João 3,27, a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Nós não conseguiremos receber nada, nós não conseguiremos conquistar nada, nós não conseguiremos chegar do outro lado se não for pelo Espírito Santo de Deus. Sem Ele nós vamos errar o caminho, nós vamos cair na cilada, nós vamos cair na armadilha. E é por isso, querido, que essa palavra, ela veio, ela me confrontou, e eu quero que ela também te confronte, para que você busque um relacionamento de intimidade, de proximidade com esse Espírito Santo, para que você possa conseguir vitória nos seus projetos, nos seus empreendimentos, no seu ministério, na sua família, no seu casamento, na sua empresa. Que você possa também sair daqui confrontado. Nós não podemos continuar vivendo distantes desse Espírito Santo. E nessa noite, queridos, eu quero destacar aqui 3 imperativos de Deus que nós só conseguiremos cumprir se o Espírito Santo estiver habitando em nós. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a Bíblia, antes do Pentecostes, nós vemos os discípulos fazerem tantas burradas, nós vemos os discípulos experimentarem tantas frustrações. Por quê? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Jesus disse para eles: fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até que do céu vocês sejam revestidos de poder. Sem o Espírito Santo, mesmo aqueles que caminhavam com Jesus, que presenciaram os milagres de Jesus, que oraram com Jesus, que comeram com Jesus e que viveram com Ele naquele período, não conseguiram êxito nos seus empreendimentos ministeriais. E eu quero pensar com você aqui em alguns imperativos bíblicos que nós jamais vamos conseguir ter êxito sem a presença do Espírito Santo. E o primeiro deles é amar a Deus de todo o coração e sobre todas as coisas. Nós nunca vamos conseguir ter Deus como soberano sobre as nossas vidas se nós não tivermos a presença do Espírito Santo. Quantas pessoas hoje têm colocado coisas, têm colocado pessoas, têm colocado dinheiro, têm colocado título acima de Deus, porque não tem relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Mateus 22:37, Jesus ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus também diz para mim e para você: quem ama pai, quem ama mãe, quem ama filhos, quem ama cônjuges, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, queridos, nós só vamos conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, e somente a Ele dar culto, dar glória e louvor, se nós tivermos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É impossível, querido, obedecer a Deus sem a presença do Espírito Santo. Os próprios discípulos, como eu disse, que caminharam com Jesus, que presenciaram os seus milagres, que tiveram com Ele, não conseguiram obedecer os mandamentos de Jesus, os mandamentos da palavra, sem a presença do Espírito Santo.
Lá em Mateus 26, Jesus confronta os discípulos e ele diz: todos vós essa noite escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dissiparão. E aí o Pedrão, super crente, super espiritual, sabe, ele diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os outros discípulos concordaram também: nós não te deixaremos, nós não te abandonaremos nunca. Mas negaram, mas fugiram, mas abandonaram. Apenas João e as mulheres permaneceram com Jesus até o fim. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos lá um homem chamado Abraão. E quando Deus requereu dele o seu filho, seu único filho, em sacrifício, ele não negou. Ele prontamente obedeceu a Deus. E nesse tempo, nessa ocasião, não se falava em Espírito Santo, mas esse homem Abraão, ele tinha o Espírito do Senhor, estava na vida dele, que o capacitou a obedecer à vontade de Deus, ainda que fosse para ele naquele momento algo terrível. Nós também, queridos, só vamos conseguir obedecer e fazer as coisas para Deus e nos esforçar para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida, se nós tivermos relacionamento de intimidade com este Espírito Santo, se esse Espírito Santo habitar em nós. Quando nós olhamos para a história dos mártires, Davi, lá no seminário, e eu sempre falo, se tem dois assuntos fascinantes no seminário teológico, é história da igreja e história dos mártires. Se você tiver a oportunidade, leia, pesquise história da igreja e história dos mártires, você vai ver que algo fascinante. Depois que você estudar a história dos mártires, a história da igreja, você nunca mais vai ser o mesmo crente. E quando nós olhamos para a história desses mártires, nós ficamos a pensar o que movia aqueles homens a enfrentar as mortes mais terríveis, mais dolorosas, por amor a Deus e a sua palavra, senão o Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqueles homens, uns foram jogados em tambores de óleo fervente, outros foram decapitados, outros foram enforcados, outros foram crucificados, outros foram jogados às feras, mas não negaram Jesus, não negaram a palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque eram homens cheios do Espírito do Senhor. E eu gosto muito da história de um homem, de um dos mártires. Ele se chama Policarpo. Policarpo de Esmirna, porque ele era um obreiro da igreja de Esmirna. Ele era discípulo de João. E quando ele foi preso pelos romanos, um cônsul romano chegou para ele e disse: se você jurar por César e negar a Cristo, eu vou te absolver. E aí, esse homem, Policarpo, já era um senhor, já era um velhinho. E ele olha para aquele procônsul e ele diz: há 86 anos eu sirvo a Cristo e Ele nunca me fez mal. Como queres que eu negue o meu Deus Salvador? E ele foi martirizado, como tantos outros mártires. Por que será? Porque esses homens eram cheios do poder de Deus. Eles eram cheios do Espírito de Deus. E queridos, nós precisamos, queridos, buscar esse relacionamento, buscar essa presença. Nós precisamos ir além, nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos buscar os frutos do Espírito Santo. Esses homens viveram o seu martírio, suportaram a dor, suportaram a vergonha, por serem homens cheios do Espírito de Deus. Não negaram a Cristo e nem retrocederam nas suas decisões.
E você? Como está o seu relacionamento aí com o Espírito Santo? Porque muitas vezes a gente fala: eu sou crente, eu sou líder na minha igreja, eu sou até pastor. Mas e daí? Será que isso basta? Quando a gente olha para a vida desses mártires, por que será que eles foram até as últimas consequências? Por que Abraão foi até a última consequência quando levou Isaac lá no monte para se sacrificar? Será que você teria essa capacidade? Não, nem eu nem você, mas quando o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo está em nós, habita em nós, Ele nos capacita, Ele nos habilita a fazer as coisas que talvez nós nunca imaginamos que nós faríamos. Nós somos falhos, queridos, nós somos limitados, nós somos pecadores. Eu particularmente já tropecei, já caí, já levantei, mas eu nunca fugi das consequências, eu nunca fugi da igreja, eu não mudei de cidade, eu não fugi do meu pastor, porque eu sou bom? Não, porque o Espírito Santo esteve comigo em todos esses momentos, e é por isso que eu estou aqui hoje. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria mais aqui, eu não estaria mais na igreja, eu não seria mais crente, e nem muito menos pastor. O Espírito Santo é que nos capacita a seguir em frente, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às falhas, mesmo em meio aos julgamentos. Ele nos capacita, Ele nos habilita, Ele nos fortalece, Ele nos reanima, e Ele nos ajuda a vencer, a suportar as dores das batalhas, das quedas, das rejeições, dos julgamentos. Os discípulos falharam em muitos momentos, como eu disse, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. E Jesus disse para eles: permaneçam aí, até que do céu vocês sejam revestidos de poder. Mas aí, quando a gente olha para Atos 2, Atos capítulo 2, quando vem o Pentecostes, todos aqueles homens são cheios do Espírito de Deus, e a gente vê lá o ignorante, o teimoso do Pedro, e ele sai, ele vai lá em Atos 5, diz que a sombra daquele homem curado, e aí ele vai pregar e 3.000 se convertem, e aí ele vai pregar e 5.000 se convertem. Por que será? E aquele homem, que era um homem falho, cabeça quente, destemperado, cortou a orelha do soldado, chega lá na frente, cheio do poder de Deus, a sombra de Pedro curado, Pedro pregava e as multidões se convertiam. Porque quando ele recebeu o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos vida de intimidade, de relacionamento com esse Espírito Santo, as coisas acontecem. Você vai ver, querido, faça esse teste. Comece a buscar uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai levantar a sua mão e você vai ver gente curada. Você vai ver gente liberta. Você vai ver milagre. Você vai ver prodígio. Por que nas nossas igrejas, raramente, não digo na nossa igreja, a gente vê muito milagre, mas por que nas igrejas, de maneira geral, não se vê mais milagres? Não se vê mais manifestação de dons? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo distante do Espírito Santo, porque as pessoas acham que só o fato delas virem no culto,
ter uma Bíblia, uma carteirinha de membro, um cartão de dízimo, isso basta e não basta, queridos. Nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos ter profundidade em Deus, e profundidade em Deus nós só vamos ter através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Deixa eu correr aqui. O segundo princípio, o segundo imperativo que nós não vamos conseguir cumprir sem a presença do Espírito Santo é amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós olhamos ali, e eu costumo dizer que essa frase aqui, ela é um exercício de fé. Por que ela é um exercício de fé? Porque como que eu vou amar sem a pessoa do Espírito Santo? Eu não vou conseguir amar aquele que é contrário a mim, na sua ideologia política, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Eu não consigo amar aquele que não pensa como eu penso, aquele que não vê as coisas como eu vejo, aquele que não crê naquilo que eu creio, mas com a presença do Espírito Santo eu consigo amar aqueles que têm defeitos, aqueles que têm qualidade. Eu consigo amar o meu próximo como eu olho no espelho e amo a mim mesmo. Olha que cara lindo. Mas sem a pessoa do Espírito Santo nós não vamos conseguir. Nós vimos nesse pleito eleitoral quantas pessoas perderam a amizade por conta de ideologias políticas contrárias, quantas famílias foram divididas por conta de brigas políticas. Mas quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, Ele me habilita para amar aquele que é contrário a mim, aquele que pensa diferente do que eu penso, aquele que caminha por caminhos que eu não acho legal. Eu vou amar, eu vou entender, eu vou aceitar, eu não vou fazer o que ele faz, mas eu vou amar. Muitas vezes a gente fala, é melhor matar, é melhor orar, é melhor amar, é melhor, sabe, trazer para a terra. É impossível obedecer a esse mandamento de amar o próximo, que não é tão próximo assim, sem a ajuda do Espírito Santo. E Jesus, ele foi além, e ele fala que nós precisamos amar o próximo como ele amou, incondicionalmente. Muitas vezes nós amamos por condição. Eu amo o Adriel porque ele é baterista da igreja, porque ele é filho do pastor Roberto, porque ele é um cara legal, porque ele é engenheiro, porque ele namora Yasmin. Uma condição. Jesus quer que nós amemos o nosso próximo como ele amou, incondicionalmente, independente se você é grande, se você é pequeno, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é crente, se você não é crente. Eu preciso te amar. Eu preciso te amar. Ele querendo lidar com gente é uma arte. Amar gente é um desafio grande, difícil. É difícil amar o tal do ser humaninho, porque o ser humaninho é complicado na maioria das vezes, mas Jesus disse que eu preciso amar, e eu só vou amar através da capacitação do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, eles estavam lá, Tiago e João. Senhor, quer que nós mandamos fogo do céu e consuma esse pessoal aí? Olha a ideia dos caras. Os caras eram crentes, crentões ainda, caminhavam com Jesus e queria fulminar os outros. E aí Jesus repreende eles. Vós não sabeis que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós não fomos chamados para odiar, nós somos chamados para amar, nós somos chamados para curar, nós somos chamados para restaurar. Nós só vamos conseguir fazer isso
através do Espírito Santo, através dessa proximidade, desse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu correr aqui, vou pular um pedaço. Vamos para o último tópico. Terceiro imperativo que nós não vamos conseguir sem a presença do Espírito Santo: viver o novo nascimento. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos batizados, era para acontecer um novo nascimento, não é? Mas o que tem de crente ali, com o velho homem só adormecido, o velho homem não ficou no fundo daquela piscina, não. Ele está muito vivo. Eu estava indo com o Daniel ontem para a cidade, e aí a gente estava indo de carro, e você quer testar se você é um bom crente, cheio do Espírito Santo, pega o carro e vai daqui no centro, principalmente lá pelo meio-dia, pelas 6 horas da tarde, aí você vai ver. E aí nós lembramos do pastor Carlos de Epitácio, quando esteve aqui ministrando para os homens. Ele falou assim: sair de carro daqui para o centro da cidade sem pecar é quase impossível. Então, queridos, nós estávamos andando, eu e Daniel, e a gente começa a ver as prudentices, né? Tem muita prudentice no trânsito, né? Os carros todos sem retrovisor, tudo sem seta, os caras falando no celular, dirigindo no meio da rua, você não passa nem pela direita nem pela esquerda. E aí, se você não for cheio do Espírito Santo, você vai pecar, você vai xingar ele, você vai xingar a sogra dele, os cunhados dele, e aí você vai pecar. Então, queridos, nós precisamos do Espírito Santo para viver o novo nascimento. Quando Nicodemos, um homem que era chamado de mestre na sua igreja, um homem que sabia tudo da palavra de Deus, ele foi ter um encontro com Jesus. Jesus disse para ele: ó, você é mestre na sua igreja, parafraseando aqui, mas você precisa se converter. Você precisa nascer de novo. Nicodemos, ali, não sei se ele se fez de desentendido, ele fala: como pode um homem velho nascer de novo? Por acaso eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer com Jesus? Fala: não, meu filho, você precisa nascer da água e do Espírito. Tem muita gente que nasceu só da água, não nasceu do Espírito, não está vivendo o novo nascimento. Paulo diz: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós precisamos jogar esse velho homem fora e viver em novidade de vida, viver esse novo nascimento. Precisamos buscar não somente a presença do Espírito Santo, mas precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Como eu disse, se você for dirigido daqui para a cidade e não tiver o fruto do Espírito, você pega, meu irmão. Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você sai pela janela do carro, você pega o cara pelo pescoço, joga o celular dele fora. Não é verdade? Mas graças a Deus que nós somos crentes cheios do Espírito Santo. Nós caminhamos em novidade de vida. Nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo habita em nós. É Ele que dirige o nosso pensar, o nosso agir, o nosso caminhar, o nosso falar. Porque a gente vê de barbaridade no trânsito, pessoas colocando o dedo para fora, xingando a sogra, a mãe, o cunhado e brigando, né? Sai até crime no trânsito. Aí por quê? Pessoas que não têm o Espírito Santo. Nós precisamos buscar essa presença. Eu quero concluir, o tempo já foi, dizendo que o Espírito Santo ele é tudo na nossa vida. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo é tudo na nossa vida. É tudo. Não adianta você pensar que você é um super crente porque você frequenta uma placa de igreja, porque você é dizimista ou ofertante, porque você é um líder de algum ministério. Você, sem a presença do Espírito Santo, você não é nada. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não somos nada. E é por isso que nós precisamos manter um relacionamento de intimidade com Ele, para que possamos cumprir a vontade de
de Deus em obediência e em submissão à sua palavra. Só vamos conseguir amar a Deus de todo o nosso coração e acima de todas as coisas com a ajuda do Espírito Santo. Só vamos conseguir amar o nosso próximo com defeito, com qualidade, com falhas, com limitações, somente com a presença do Espírito Santo. Só vamos poder experimentar e viver um novo nascimento na nossa vida, caminhar em novidade de vida como um crente espiritual, temente a Deus, submisso a Deus, com a presença do Espírito Santo. Nós somos a habitação desse Espírito. Ele habita em nós. E como você tem lidado com essa verdade, sabendo que esse Espírito Santo não é, como muitos falam aí nas seitas por aí, uma força, um vento. Não, ele é uma pessoa, ele tem vontade. Como diz aí em Efésios capítulo 4, verso 30, ele se entristece. Como diz lá em Tiago capítulo 4, ele sente ciúmes. E como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, isso é para mim e para você: não extingais do Espírito Santo, porque de repente, dependendo da maneira como nós estamos nos relacionando com esse Espírito Santo, nós podemos mandar embora da nossa vida. E aí, dizendo aqui vulgarmente, nós estaremos na roça, para não dizer lá embaixo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o tempo já foi embora. Que você possa sair daqui nessa noite com essa palavra no seu coração. Nós precisamos ser mais do que um crente que pertence a uma placa, que é um dizimista, um ofertante e que talvez tenha um ministério na igreja. Eu preciso ser amigo íntimo do Espírito Santo. Ele precisa continuar habitando em mim, porque ele habita em mim, habita em você. Como você tem lidado com isso? Nós temos que olhar bem, mas como que eu tenho lidado? Será que eu não tenho entristecido ele? Será que ele não está enciumado porque eu não tenho colocado ele acima de todas as coisas? Ele não tem sido soberano na minha vida? Eu tenho dividido ele com tantas coisas, lugares dessa vida e dessa terra? E você possa sair daqui com essa palavra do seu coração nessa noite.